tabuleiro 3×20 foi preenchido com os números de 1 a 60, sendo que cada linha foi preenchida da esquerda para a direita com os números em ordem crescente. A primeira linha foi preenchida com os números de 1 a 20, a segunda linha com os números de 21 a 40 e a terceira linha com os números de 41 a 60. Cada uma das figuras abaixo mostra um pedaço desse tabuleiro. Antes de irmos para os itens, vamos tentar entender como esse tabuleiro foi montado. Esse é o tabuleiro que o enunciado está se referindo. Na primeira linha, veja que nós temos os números de 1 a 20, da segunda 21 a 40 e a terceira de 41 a 60, exatamente como o enunciado quer. Assim, a gente está preparado para poder resolver os itens desta questão aqui. Item A. Qual é o valor de x? Se a gente sabe que nesse tabuleiro nós colocamos os números em cada linha em ordem crescente e aqui a gente tem o número 17, a gente sabe que antes do 17 tem que vir o 16 e antes do 16 tem que vir o 15. Nós queremos saber qual vai ser o número que está aqui embaixo, nessa posição que está indicada pelo x. A gente tinha visto com aquele tabuleiro completo que cada número vai ter uma posição específica. Então veja aqui, se o 17 está aqui, que seria esta posição aqui, para a gente descobrir o valor de x, a gente teve de andar 2 casas para trás. Então, ó, eu subtraí 2, cheguei no 15, e aí para chegar no x, a gente precisa saber quais são os números que estão nessa coluna aqui. A gente percebe que nessa coluna estão 15, 35 e 55. Portanto, a gente vai perceber que o valor de x é exatamente 55. E isso finaliza este item aqui. Mas mais do que resolver este item, a gente já consegue perceber uma estratégia que vai ser importante para os demais itens. Para localizar um número a partir de outro, observe que basta a gente subtrair a quantidade de casas ou adicionar a quantidade de casas de acordo com a coluna. E essa estratégia vai ser a que vai ser importante para o próximo item aqui. Item B. Os números y, z e w na figura a seguir são divisíveis por um mesmo número natural d maior do que 1. Qual é o valor de d? Nós temos aqui no nosso tabuleiro as letras w aqui embaixo, y aqui em cima e z na nossa linha aqui do meio, e eles representam alguns números. E o enunciado nos diz que esses 3 números são divisíveis por um mesmo número natural d maior do que 1. A estratégia para descobrir esses números está em tentar relacioná-los entre si, porque observe, a gente já tinha visto pelo tabuleiro completo que ele já tem uma posição pré-determinada. No item anterior, a gente tinha o nosso número 17 aqui, do x para chegar no 17, eu tinha que ir 2 linhas para cá, então cada linha que eu avanço, ó, se eu avançar para essa linha, eu vou somar 1. Avancei para essa linha, somei mais 1, ou seja, cada linha que eu avanço, eu somo 1. E para a coluna, ó, eu tinha o valor de x mais 2, para chegar no 17, eu tenho que subir as colunas. Se eu subir uma coluna, a diferença vai ser 20, né? Eu tenho que subtrair 20, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo ilustrativo, ó. Tem os 50 aqui. Cada vez que eu tô numa linha, ó, eu vou somando 1, ó. 48 para 49 eu somei 1, 49 para 50 eu somei 1 e assim por diante. Agora, para retroceder as colunas, do 50 para chegar no 30, eu subtraí 20 e do 30 para chegar no 10, eu subtrair mais 20. Isso quer dizer que cada coluna que eu pulo, eu subtraio 20. Cada linha que eu pulo, eu adiciono 1. Assim, seguindo essa lógica aqui, vamos tentar escrever o w em função do y e do z. Vamos começar com o y aqui primeiro. Para chegar no y, é como se fosse um joguinho de batalha naval. Como eu faço para chegar aqui? Então eu vou pular, o w está aqui, então ele vai pular para cá, soma 1. Pula para cá, soma 1 de novo. Pula para cá e assim por diante. Quantas vezes ele vai pular? Pulou 1, pulou 2, pulou 3, pulou 4, pulou 5. Opa, chegou na coluna do y, parou. O que vai acontecer? Para descobrir o valor de y em função do w, ele vai corresponder a achar o w na mesma linha aqui. Então, eu vou pegar o w e somar 5. E aí, eu preciso agora subir 2 colunas. E a gente percebeu que cada coluna que a gente sobe, a gente tem que subtrair 20. Então, eu vou subtrair 20 daqui e subtrair mais 20 daqui. Portanto, para descobrir o y em função do w, o que eu preciso fazer? Pego esse w, somei as 5 linhas e vou subtrair 20 mais 20, 40, porque foi o valor para subir as colunas. Portanto, qual que é o valor de y em função de w? W menos 35. Agora que já sabemos que y é igual a w menos 35, vamos adotar a mesma estratégia para descobrir o valor de z. Para chegar no z, o que o w tem que fazer? Ó, ele tem que vir aqui pulando, ó, ele pula pra caramba, ó, pula 1, pula 2, pula 3, pula 4, pulou 5, pulou mais 1, pulou 6. Portanto, eu tenho que pegar
pegar o W e somar 6. E para subir uma coluna, a gente tem que pagar o preço, tem que subtrair 20. Portanto, para descobrir o valor de Z em função de W, isso aqui vai ser W mais 6 menos 20, corresponde a W menos 14. Em resumo, depois de brincar de pula-pula com W, descobrimos que o Y é W menos 35 e o Z é W menos 14. Mas precisamos saber que esses três números são divisíveis por um mesmo natural. Esse número aqui vai ser divisível por D. Se eu dividir Y por D, tanto o W vai ser divisível por D, quanto o 35 vai ser divisível por D. Da mesma forma, se eu pegar o Z e dividir ele por D, o W vai ser divisível por D e o 14 também eu vou ter de dividir por D. Ah, isso quer dizer que esse D tem que dividir o 35 e o D tem que dividir o 14. Logo, a estratégia vai ser a gente olhar os divisores comuns de 35 e 14. 35 a gente sabe que é 5 vezes 7. E o 14, por sua vez, corresponde a 2 vezes 7. A gente sabe que 7 é o único fator que esses dois números têm em comum. Logo, se eu quero que Y, Z e W sejam divisíveis por um mesmo natural D maior que 1, esse D precisa ser 7. Assim, a gente conclui que o valor de D é exatamente 7, o que finaliza este item aqui. Item C. Quais são os possíveis valores de Y no item anterior? Nós já sabemos como expressar o Y em função do W e o Z também em função do W. O Y é igual a W menos 35 e o Z é igual a W menos 14. Além disso, o item anterior nos disse que esses três números aqui são divisíveis todos por 7. E além disso, a gente tem que prestar atenção num detalhe. Os números nas linhas, eles estão restritos, né? Aqui na primeira linha, os números vão de 1 a 20, não são quaisquer números. Aqui vai de 21 a 40. E na última linha, os números vão de 41 a 60. Portanto, isso significa que esse W não é qualquer número. É um número que está entre 41 e 60. E além disso, ó, veja como está quebrado aqui no meio. Isso quer dizer que esse W ele está no meio da tabela, o que significa que o W é no mínimo 42. E da mesma forma, para chegar até aqui são 6 casinhas, a gente sabe que esse número Z aqui e esse Y, como o Y é um número que vai de 1 até 20, eu tenho que pular 6 casas aqui, ó. Aqui o tabuleiro ainda continua. Se essa casa aqui fosse a final, né, aqui seria 20, aqui seria 19, pensando na primeira linha, e aqui seria 18. Isso significa que o nosso Y é no máximo estourando 18. E a gente sabe que no mínimo ele vai ser 2 aqui. Seguindo essas regras, vamos tentar descobrir o valor de Y em função do W. Para fazer isso, a gente vai simplesmente chutar o valor de W e ver quais são os valores possíveis para Y. Como o W tem que ser divisível por 7, o menor número divisível por 7 que está entre 42 e o 60, a gente sabe aqui que vai ser o 42. Eu vou ter que minha primeira possibilidade para o Y corresponde a 42 menos 35, que é igual a 7. Vamos continuar agora para a próxima possibilidade. Depois do 42, qual que é o próximo número aqui que é divisível por 7? O 49. Assim, se eu fizer 49 menos 35, o próximo múltiplo que eu vou obter de 7 vai ser o 14, que também é outro valor possível para o meu Y. Agora, qual seria o próximo? Depois do 49, o próximo múltiplo de 7 é 56. Opa, W não pode ser 56, sabe por quê? Lembra que a gente pulou 6 casinhas para chegar aqui no Z? Isso quer dizer que aqui, como o tabuleiro continua, o 60 é no mínimo aqui. Se o 60 é no mínimo aqui, ó, o 56, 59, 58, 57, o 56 vem aqui no máximo. Então, W não pode ser 56. Assim, a gente conclui que as únicas opções para o Y são essas duas aqui. Logo, os possíveis valores de Y para o item anterior são 7 e 14, o que finaliza esta questão aqui. Josefa tem várias peças iguais a mostrar ao lado. Ela quer cobrir diferentes tabuleiros com essas peças sem sobreposição. Então as peças que a Josefa tem são desta forma aqui, parecendo um pezinho. E ela tem diversas peças iguais a essa para poder utilizar. Item A. Josefa quer cobrir o tabuleiro da figura 1 e já colocou uma peça. Termine de cobrir o tabuleiro colocando mais 3 peças. Nós temos aqui esse tabuleiro que representa a figura 1 e veja aqui, já temos
uma peça colocada. Observe que a peça que a Josefa tinha, ela pode ser rotacionada e também invertida, pois essa posição aqui que nós temos do P, veja que aqui ela foi invertida para poder caber desta forma aqui. Portanto, vamos raciocinar como nós podemos colocar as peças. Veja primeiro que essa peça, como ela é um tipo de P, sempre sobra um quadradinho aqui que não vai ser ocupado, né? Aqui, por exemplo, ao invés de 6 quadradinhos, esse quadrado aqui não foi ocupado pela peça. Se essa peça não ocupou esse quadrado, quer dizer que alguma outra peça tem que cobri-lo, não é mesmo? Então, se eu preciso que uma peça cubra esse quadrado, essa peça precisa vir aqui e se encaixar desta forma aqui, já que todas as peças da Josefa são identicamente iguais. Portanto, a primeira peça que nós devemos colocar vai ser justamente esta aqui. Agora, falta mais duas peças. Veja que aqui sobraram 2 quadrados, né, sem peças em cima. Para eu conseguir colocar uma peça aqui em cima, ela tem que cobrir esses 2 quadrados aqui. Então eu tenho duas possibilidades. Ou eu coloco a peça assim, colocando esse quadradinho aqui preenchido, ou então eu coloco a peça assim. Só que se eu colocar a peça desse jeito aqui, ó, esse quadrado vai ficar solto e eu não vou conseguir preencher ele com nenhuma outra peça. Portanto, a única maneira de eu conseguir preencher o tabuleiro corretamente é colocando a peça com aquele quadradinho solto aqui nesse canto aqui. Agora que a gente já conseguiu, ó, encaixar a terceira peça aqui, falta encaixar a última. Mas aí aqui, ó, já temos o desenho certinho do P para encaixar a última peça aqui. E aí nós obtivemos a maneira correta para cobrir esse tabuleiro utilizando as peças que a Josefa criou. E esta é a única maneira que podemos ter para cobrir esse tabuleiro aqui. Item B. Cubra o tabuleiro da figura 2 com 4 peças da Josefa. Para preencher esse tabuleiro aqui, vamos adotar a mesma estratégia do item A. Analisaremos os quadradinhos que estão sem peças em cima e veremos quais peças nós podemos encaixar. Agora o tabuleiro ele é diferente. Ele tem esse pedaço aqui solto para cá. Como ele tem esse pedaço solto aqui, que é formado por 4 quadradinhos, a gente sabe que para preencher esse tabuleiro, nós precisamos de uma peça que obviamente vai preencher esses 4 quadradinhos também. Assim, nós temos duas opções. Ou nós colocamos o tabuleiro aqui, ou então nós colocamos a peça aqui, dessa forma aqui. Vamos pensar qual deve ser a maneira correta. Se a gente colocasse a peça desta maneira aqui, ó, cobrindo esses 5 quadradinhos, o que aconteceria é que sobraria esse quadradinho aqui com o logo do Obimap solto, não é? Esse quadradinho solto vai ter de ser coberto por outra peça. E como ele está solto aqui, a outra peça que eu vou colocar, obviamente, tem que estar nesta posição aqui, ó. Então eu tenho que ter uma peça nessa posição aqui em azul, mas aí olha só o que vai acontecer. Vão sobrar esses 2 quadradinhos soltos aqui. E aí eu não consigo usar nenhuma das peças da Josefa para conseguir preencher esses 2 quadradinhos. Então qual foi o problema? A forma como eu coloquei essa peça em vermelho aqui. Assim, esta peça não pode ser colocada dessa forma, senão ia sobrar esse espaço aqui. Portanto, a única maneira de preencher esse tabuleiro aqui com as peças da Josefa é colocando a peça aqui, dessa forma aqui para baixo, preenchendo esse quadradinho aqui. Vamos pensar o que a gente pode fazer com as demais peças. Voltando à nossa análise aqui embaixo, nessa parte aqui nós temos esse quadradinho solto e temos esse outro solto aqui. Podemos pensar então em colocar a peça, que é esse pezinho da Josefa, aqui, né, formando esses 5 quadradinhos preenchidos. Só que será que isso funciona? Veja aqui, se eu colocar isso aqui, eu vou deixar esses 2 quadradinhos aqui soltos, ó. Eles não vão ter como ser preenchidos por outra peça da Josefa. Portanto, nós não podemos colocar uma peça dela dessa forma aqui. Assim, a única maneira de colocar uma peça aqui é tentar encaixar a peça aqui na lateral, preenchendo esses 4 quadradinhos e esse aqui. Agora, nós precisamos encaixar as 2 peças restantes. Sobraram 2 quadradinhos soltos aqui. E eles precisam ser cobertos com uma peça. Ora, se precisam ser cobertos com uma peça, ou a peça está para cá, ou então a peça vai estar para cá. Nesse caso, obviamente, a peça tem que estar para cá, porque se esse quadradinho for preenchido, esse outro quadradinho aqui vai ficar perdido sem ter como ser coberto. Logo, a terceira peça tem que ser colocada desta maneira aqui. E, finalmente, fica claro que a última peça tem que ser colocada exatamente aqui. E esta aqui é a maneira de cobrir o tabuleiro da figura 2 com 4 peças que foram feitas pela Josefa. Item C. Explique por que Josefa nunca vai conseguir cobrir o tabuleiro da figura 3 com 5 peças. Nós temos agora um tabuleiro quadrado, que é 5 por 5. Cada uma das peças, a gente já viu que cobre exatamente 5 quadradinhos. E aqui nós temos 5 vezes 5, 25
5 quadradinhos. Então, apenas pela contagem de quadradinhos, em teoria, seria possível cobrir esta figura com as peças da Josefa. Só que vamos pensar por que isso nunca vai acontecer. Dos itens anteriores, a gente lembra, principalmente no item B, que quando estava encaixando as figuras, a gente sempre tinha o problema ou de deixar um quadradinho perdido ou de deixar 2 quadradinhos sem ter como cobrir as peças. Portanto, é de se imaginar que algo parecido vai acontecer aqui. Por exemplo, se eu colocasse uma peça da Josefa nessa posição aqui, ó, a única forma de encaixar outra peça seria cobrindo essa pecinha aqui. E aí, se eu encaixasse essa pecinha aqui, beleza, eu até posso encaixar aqui, ó. E aí eu vou ter coberto 2 linhas aqui. Só que aí, como o número de linhas é ímpar, né, eu tenho 5 linhas aqui, eu posso cobrir aqui também da mesma forma, né, fazer uma cobertura aqui e depois cobrir aqui de novo. Só que aí vai sobrar uma linha que eu não vou ter como preencher de nenhuma forma. E da mesma maneira, se eu pensasse em preencher a coluna, eu sempre ficaria com uma coluna sem conseguir preencher. Porque você consegue observar que essas peças da Josefa, elas só vão preencher um número par de linhas ou de colunas, nunca um número ímpar. Então, a gente já consegue imaginar aqui essa justificativa como sendo uma possibilidade. Tem uma maneira muito mais prática e estratégica para a Olimpíada de Matemática para resolver esse tipo de questão e justificar de uma maneira bem legal. Vamos fingir que isso aqui é um tabuleiro de xadrez e vamos pintar cada casinha de preto e de branco. Então, ó, eu pintei aqui cada casinha de preto ou de branco e vamos fazer o mesmo com a peça da Josefa. E aí que vai estar o pulo do gato. Quando a gente preencher o nosso tabuleiro de preto e branco, quantas casinhas em branco nós temos? 13 casinhas pintadas de branco. E de preto, temos 12 casinhas pintadas de preto. Então observe, quando eu pintei essa peça da Josefa de preto e branco, veja que eu tenho 2 casinhas aqui pintadas de preto e 3 pintadas de branco. Portanto, qualquer forma que eu quisesse encaixar aqui as peças da Josefa, quando eu encaixo esta peça, por exemplo, aqui em cima, ó, essa peça aqui, ela vai sempre colocar ou 3 brancas ou 2 pretas. Qualquer peça que eu vou colocar, ó, ela vai preencher 2 pretas e 3 brancas. E assim por diante. Portanto, veja aqui, como eu estou preenchendo 2 pretas e 2 brancas, se eu girar a peça, né, como a Josefa pode inverter também, eu também poderia ter a peça com 3 pretas e 2 brancas. Só que sempre, quando eu vou inverter, como o número de peças que eu precisaria usar é ímpar, que lembrando, esse tabuleiro, ele tem 25 casinhas. E cada uma das peças da Josefa tem 5 casinhas. Isso quer dizer que eu preciso de exatamente 5 peças. Só que se eu preciso de 5 peças, e eu tenho aqui as peças desta forma aqui, o que acontece é que o número de casinhas brancas e casinhas pretas nunca vai poder ter essa diferença aqui, independente da maneira como eu encaixe as peças. Então, pintando o tabuleiro desta forma aqui, a gente consegue perceber que isso sempre vai acontecer. Então, esta é uma das maneiras para justificar essa questão. A outra, como eu disse, é você observar que sempre que você encaixa as peças aqui, você vai ocupar sempre um número par de linhas e nós temos um número ímpar para preencher. Então esse argumento de paridade resolve tanto essa justificativa quanto esta aqui e ambos são válidos para resolver esse item aqui. Olá pessoal, vamos resolver a questão 3 da prova do nível 3 da segunda fase do OBMAP 2025. O comprimento dos lados dos triângulos equiláteros ABC e PQR da figura é 4 raiz de 3, e as alturas desses triângulos relativas aos lados AB e QR estão contidas em uma mesma reta R. A intersecção das regiões interiores aos triângulos varia com o deslocamento do ponto P sobre a reta R, dependendo da distância x entre os vértices P e C, seja A de x a área dessa intersecção. Então, vamos entender o que o enunciado quer da gente. A de x vai ser essa área que está aparecendo em cinza em cada uma dessas figuras aqui. E ela varia em função de x. Mas quem que é x? É a distância entre os vértices P e C. O que isso quer dizer? Que nessa primeira figura, o valor de x seria essa distância aqui. E nessa segunda figura, o valor de x seria essa distância aqui entre P e C. Então observe que o P e C eles vão começar juntos aqui, e conforme eu vou descendo o P, o valor de x vai aumentando. Vamos observar o que acontece com esses dois triângulos e com essa área aqui em cinza. Veja, inicialmente eu tenho o ponto P praticamente grudado no C. Isso seria o A de 0.
Conforme eu vou aumentando a distância x, observe que essa intersecção entre os dois triângulos vai formando um losango, conforme a gente tinha visto. Isso vai até o P intersectar o ponto AB. Quando o P intersecta exatamente o AB, nós vamos ter este losango aqui. Mas se eu continuar descendo o ponto P, aí essa figura vai deixar de ser um losango e vai virar um hexágono. Veja que conforme eu vou descendo, depois que o ponto P passa por AB, essa figura vai se transformando num hexágono. E isso vai acontecendo até esse hexágono ficar todo achatado e o ponto R e o Q colapsarem com a AB e a área vai voltar a ser zero. Quando isso aqui acontecer, vai ser exatamente o valor que a área é zero. Agora que a gente já entendeu como essa figura funciona, nós estamos aptos para resolver os itens. Item A. Calcule A de 3 e A de 9. A gente tinha visto que esse valor de x, como ele está nessa reta R, ele também vai coincidir com o valor que está na altura do triângulo. A altura do triângulo equilátero vai ser esse pedaço aqui. O enunciado nos diz que a medida do lado desse triângulo equilátero, por exemplo, a medida AB aqui, é 4 raiz de 3. Como que eu descubro a altura de um triângulo a partir de seu lado? Se a medida da altura de um triângulo é h e a medida do lado de um triângulo é L, quer dizer que a altura pode ser escrita como sendo L raiz quadrada de 3 sobre 2. Nessa questão em específico, a gente sabe que o valor de L é 4 raiz de 3. Se eu substituir aqui, então, a altura vai ser 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Logo, isso corresponde a 2 vezes 3, que é 6. Logo, 6 centímetros é a altura desse triângulo equilátero aqui. Mas nós queremos saber o valor de A de 3. Se 6 é o valor quando P chegar aqui, nesse ponto aqui, então 3 vai estar exatamente na metade aqui. Veja então que nesse caso eu posso dividir o meu triângulo ABC grande em 9 triangulinhos pequenos. E a área que nós queremos corresponde à área de 2 desses triângulozinhos aqui. Como sabemos que a medida do lado do triângulo ABC é 4 raiz de 3, nós conseguimos descobrir a área total do triângulo ABC. Para calcular a área de um triângulo equilátero cuja medida do lado é L, esta área corresponde a fazer L ao quadrado, no caso, o nosso lado mede 4 raiz de 3, tudo isso vezes raiz de 3 sobre 4. Agora, 4 raiz de 3 ao quadrado, vou fazer 4 ao quadrado, que é 16, vezes 3, vai ficar 48 raiz de 3. E aí, dividindo 48 por 4, nós descobrimos que a área total do triângulo ABC é 12 raiz de 3. Só que esse triângulo ABC é formado por 9 triangulinhos. Portanto, a areazinha de cada um desses triângulozinhos corresponde a 12 raiz de 3 sobre 9, que, simplificando aqui a fração, corresponde a 4 raiz de 3 sobre 3. Agora, a gente tinha visto que o valor de A de 3 é exatamente a soma da área de dois triângulozinhos aqui. Portanto, esta área vale 2 vezes 4 raiz de 3 sobre 3, que é 8 raiz de 3 sobre 3. E este é o valor que queríamos para A de 3. Agora vamos calcular o valor de A9. Nesse caso, observe que a figura ficará desta forma aqui. Pois veja, quando P está no segmento AB, nós temos que PC mede exatamente 6 centímetros. Agora, conforme a gente vai descendo, esse valor vai aumentando. E ele vai chegar a 9 centímetros exatamente quando esse segmento RQ cortar os lados AC e BC no meio. Com base nisso, nós vamos poder calcular o valor desta área aqui em cinza. Para isso, como a gente observou que aqui o RQ vai cortar isso aqui no meio, nós sabemos que esse segmento aqui, CJ, vale o mesmo que esse segmento BJ.
Daí, para calcular essa área em cinza, que é esse hexágono aqui meio achatado, estranho, eu vou tentar decompor sua área nas áreas desses triângulozinhos pequenos. E agora, observe que a área que procuramos corresponde exatamente à soma da área de 10 triângulozinhos pequenos. E nós também sabemos que a área maior do triângulo ABC foi dividida no total, olhando para cá, em 16 desses triângulozinhos pequenos. Assim, a gente sabe que, somando a área de 16 triângulozinhos, teremos a área total do triângulo ABC. Mas a gente já calculou que a área do triângulo ABC é 12 raiz de 3. Isso quer dizer que a área de cada um triângulozinho pequeno aqui corresponde a fazer 12 raiz de 3 dividido por 16. Esta aqui será a área de cada um desses triângulozinhos aqui. Só que a área em cinza corresponde a somar 10 áreas iguais a essa. Logo, este aqui será o valor de A9. Nós encontramos que o valor de A9 é 15 raiz de 3 sobre 2. Portanto, este vai ser o valor para a área em cinza, que é exatamente o que corresponde a A de 9. Item B. Exiba uma expressão de A de x no intervalo entre 0 e 6 e uma expressão de A de x no intervalo entre 6 e 12. Vamos analisar o que acontece em cada uma das situações. No primeiro caso, quando o A de x tem um valor que o x está entre 0 e 6, a gente tinha visto que esse valor de P e C vai fazer com que essa área corresponda à área deste losango aqui. E essa área vai aumentando conforme o P vai se aproximando aqui do nosso AB. Como que a gente faz para calcular a área deste losango aqui? Nós sabemos que a fórmula para calcular a área de um losango corresponde a multiplicar o valor da diagonal maior pelo diagonal menor e dividir tudo por 2. Agora, observe que neste losango, o valor da diagonal maior vai coincidir com o valor de x. E qual que é o valor da diagonal menor? É esse aqui que é perpendicular. E esse valor aqui é o que vai variar conforme o x vai descendo. Isso quer dizer que se eu descobrir como calcular esse valor aqui em azul em função de x, eu vou conseguir encontrar a fórmula do A de x. E para conseguir isso, vamos olhar para esse triângulozinho menor aqui dentro. Observe que esse triângulo, se eu repetir ele aqui, ele é exatamente um triângulo retângulo. E como esse triângulo ABC ele é equilátero, quer dizer que esse ângulo aqui tem a medida que é metade de 60 graus, que corresponde a 30 graus. Além disso, nós também sabemos que esse pedaço aqui corresponde a exatamente metade do valor de x, já que esse aqui é uma das partes do nosso losango. E esse pedaço aqui de baixo, que está em azul, é metade do valor dessa diagonalzinha aqui. Assim, eu posso recuperar esse valor aqui em azul a partir do x sobre 2 e do 30 graus, utilizando trigonometria. Como nós temos aqui um triângulo retângulo, a parte vermelha e a parte azul vão ser catetos desse triângulo retângulo aqui, eu sei que a tangente corresponde a fazer a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Logo, a tangente de 30 graus é exatamente a razão entre o cateto oposto a ela, que é essa medida em azul, que eu vou dizer que é um Dzinho sobre 2, que é a medida da diagonal menor que a gente quer descobrir, dividido pelo valor do cateto oposto, que é x sobre 2. Assim, esses dividido por 2 vão se cortar, e nós vamos obter que a razão entre D e x é tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus tem valor raiz de 3 sobre 3, ou seja, a gente conclui que o valor de D, da diagonal menor do losango, é
x vezes raiz de 3 sobre 3. E agora nós podemos calcular qual que é a área do losango e, consequentemente, o valor de A de x. Ele corresponde a fazer o produto da diagonal maior, que vale x, pela diagonal menor, que a gente acabou de descobrir, que vale x raiz de 3 sobre 3, e dividir todo mundo aqui por 2. Simplificando esta expressão, nós chegamos a área A de x igual a x ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 6. Ou seja, este é o valor da função A de x quando o x varia entre 0 e 6. Agora, para descobrir o valor de A de x quando o x varia entre 6 e 12, veja que a figura vai mudar. Quando o ponto P ultrapassa o segmento AB, isto aqui vai passar a ser uma espécie de hexágono. Olhando para essas duas configurações aqui, que são dessa mesma situação do A de x para o x variando de 6 a 12, a estratégia que nós vamos adotar para descobrir esta fórmula aqui vai ser também dividir esta figura aqui, que está em cinza, em áreas fáceis que a gente sabe calcular. Porque, como a gente acabou de dizer, nem sempre vai ser um hexágono regular bonitinho. Pode ser uma coisa estranha como esta aqui. Logo, a melhor maneira da gente tentar calcular essa área é dividir em triângulos e retângulos. Vamos fazer uma divisão de um retângulo grande aqui. Veja aqui, se eu montar esse retângulo aqui no meio, em vermelho, que vai valer em qualquer caso, ó, aqui também eu posso colocar um retângulo aqui no meio em vermelho, eu vou poder calcular as medidas desses dois lados aqui. E esse retângulo sempre vai estar numa área cinza quando o x estiver entre 6 e 12. Vai faltar calcular a área desses dois triângulos isósceles que vão ficar aqui para fora, né? Desse e desse. Mas para facilitar, veja aqui, se eu fizer mais um retângulo aqui, montar esse retângulo aqui, por exemplo, pela geometria da questão, a gente sabe que isso aqui vai dividir esse retângulo em 4 partes iguais. Isso significa que esta área é igual a essa, em particular, essa é igual a essa. O que isso quer dizer? Que a gente pode transladar essa área desse triângulo isósceles daqui para cá. Ou seja, esta área em cinza aqui vale o mesmo que esta área em branco. Então aqui a mesma coisa vai acontecer. Essa área em cinza vale o mesmo que essa área em branco. Moral da história. Isso quer dizer que essa área em cinza corresponde à área desse retângulo vermelho somado com a área desse retângulo aqui em verde. Agora basta descobrir essas duas áreas em função de x. Comecemos pensando no retângulo. A gente precisa descobrir a área desse retângulo, que corresponde a multiplicar a medida dos comprimentos, ou seja, desse lado aqui e desse aqui. Ambos vão variar conforme o x vai descendo. Então nós precisamos descobrir esse comprimento aqui, que corresponde exatamente a esse pedaço aqui no meio. Veja então que quando o valor ultrapassa, o ponto P ultrapassa o AB, o valor de PC, que é tudo isso aqui, vai valer x, pela definição. Então esse valor que está aqui dentro seria x menos essas duas partes aqui. Só que essas duas partes aqui que eu estou pondo em azul, elas são idênticas, vão ter o mesmo valor pela geometria da figura. E nós podemos calcular cada uma delas, porque observe, vamos pegar de exemplo esse triângulo ABC aqui. A gente já calculou nos itens anteriores que a altura desse triângulo equilátero é de 6 centímetros. Se a altura é 6 e eu sei que esse PC vale um certo x, isso quer dizer que a medida desse lado aqui, que eu vou colocar como sendo um certo h, somada com esse outro pedaço aqui, que eu não sei quanto que é, que eu vou dizer que vale um certo valor y, é exatamente 6. E, além disso, o x equivale a essa medida h mais 2 vezes a medida de y. Daí, veja que h mais y é x. Portanto, se eu somar y a 6, eu vou obter o valor de x. Ou seja, x é igual a esse h mais y
somado com y, não é? Porque o x é h mais 2y. Só que, por sua vez, h mais y a gente descobriu que é 6. Daí, eu acabei de relacionar o valor de y com o valor de x. E se x é igual a 6 mais y, eu posso substituir o valor de y aqui e descobrir o valor de h em função de x. Por que eu posso fazer? Porque o y vai ser x menos 6. Daí, usando essa equação aqui, eu sei que 6 corresponde a h mais y, que é x menos 6, e assim o valor de h corresponde, passando esse 6 que está subtraindo, somando vai ficar 6 mais 6, que é 12, o x está somando, vai passar subtraindo, ficaremos com 12 menos x. Agora já temos um pedaço do caminho andado. Sabemos já que esse valor h é 12 menos x. Falta agora descobrir o valor da outra dimensão desse retângulo. Para isso, vamos utilizar trigonometria. Eu posso pegar esse retângulo aqui e dividir ele em dois triângulos retângulos. Agora falta descobrir o valor da dimensão desse outro comprimento do retângulo. Para isso, vamos utilizar trigonometria nesse triângulo equilátero aqui. Vamos dividi-lo em dois triângulos retângulos. A gente sabe que um triângulo retângulo aqui, ele pode ser obtido tendo uma medida aqui de um dos lados sendo essa dimensão dividido por 2, que eu vou dizer aqui que essa dimensão é d, então esse pedacinho aqui vale d dividido por 2, e essa outra dimensão aqui que vale y. Como esse triângulo é equilátero, conforme a gente já fez anteriormente, esse triângulo retângulo possui esse ângulo aqui que mede metade de 60, que é 30 graus. Desse modo, nós temos dois catetos e um ângulo, assim, a tangente de 30 graus corresponde ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, que vai corresponder a cateto oposto é d sobre 2, cateto adjacente é y. Logo, lembrando que tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, passando esse 2 multiplicando, nós encontramos que d corresponde a 2y raiz de 3 sobre 3. Agora, seria legal escrever o d em função de h, mas eu posso fazer isso, porque eu sei que h mais y é igual a 6, daí y é 6 menos h. Em outras palavras, o d corresponde a 2 vezes 6 menos h raiz de 3 sobre 3. Mas, se o h é 12 menos x, eu consigo escrever o d em função de x. Daí, eu sei que se eu substituir o h aqui, vai ficar 6 menos 12, que é menos 6. Menos com menos é mais, então vai ficar x menos 6. Dessa forma, d corresponde a 2 vezes x menos 6 vezes raiz de 3 sobre 3. E a dimensão de d, junto com a dimensão de h, vai permitir com que a gente calcule a área desse retângulo em vermelho. Daí, a área do retângulo, que eu vou indicar provisoriamente como R, corresponde a d vezes h, que por sua vez é 2 vezes x menos 6 vezes raiz de 3 sobre 3, vezes 12 menos x, que fazendo a conta vai resultar em 2 vezes menos x ao quadrado mais 18x menos 72 vezes raiz de 3 sobre 3. Falta agora calcular a área desse triângulo retângulo aqui em verde e nós conseguiremos obter a área do A de x. Para isso, vamos aproveitar o fato de ele ser um triângulo retângulo e usar novamente aquela nossa estratégia de trigonometria. Temos aqui um
triângulo retângulo. Sabemos pela geometria que esses ângulos aqui são fixos, então esse ângulo aqui eu sei que mede 30 e esse outro aqui mede 60. E eu sei qual que é o valor dessa altura H em função de x. Para descobrir essa área desse triângulo retângulo, eu posso multiplicar H por essa dimensão aqui e dividir por 2. Se eu chamar esse valorzinho aqui de z, por exemplo, usando aquela mesma questão da tangente de 30 graus, eu sei que a tangente de 30 graus vai corresponder ao cateto oposto, que é z, sobre o cateto adjacente, que é h. Daí, já estamos carecas de saber que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Se eu passar o h multiplicando, eu encontro que o g corresponde a raiz de 3h sobre 3. Logo, a área do triângulo retângulo vai ser o valor de h vezes z dividido por 2. Indicando essa área por t, temos que z é h raiz de 3 sobre 3, vezes a nossa altura, dividido por 2. Logo, t é h ao quadrado raiz de 3 sobre 6. Mas h é 12 menos x. Substituindo, obtemos que a área t em função de x é 12 menos x ao quadrado raiz de 3 sobre 6. E, finalmente, para descobrir o valor de a de x, basta somar a área do retângulo e do triângulo. Logo, a de x é r mais t. O r a gente sabe colocando 12 menos x em evidência, que é 12 menos x vezes 2x menos 6, raiz de 3, sobre 3. E a área de t é 12 menos x ao quadrado, eu vou deixar um 12 menos x aqui em evidência, vezes 12 menos x, raiz de 3, sobre 6. Logo, isso corresponde a 12 menos x, vezes o que vai estar dentro desse parênteses aqui, vai ser este valor 2x menos 6. Como eu tenho que ajustar os denominadores, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 3, eu vou multiplicar aqui em cima o numerador por 2, então eu vou ficar com 4 vezes x menos 6, e tudo isso aqui somado com o que está aqui em cima, que é 12 menos x, e tudo isso aqui vezes o raiz de 3, que está nas duas parcelas, e dividido por 6. Então, isso aqui vai ficar 12 menos x, que está em evidência, vezes, aqui dentro desses parênteses, 4x menos x é 3x, e aqui 4 vezes menos 6 é menos 24, 12 menos 24 é menos 12. Tudo isso vezes raiz de 3 sobre 6. Aí, observe que aqui eu tenho 3x menos 12, eu posso colocar o 3 em evidência aqui, então isso aqui vai ficar 3 vezes, mantenho o resto, então vai ficar 12 menos x. Como eu coloquei o 3 em evidência, aqui vai sobrar x menos 4 vezes raiz de 3, e tudo isso aqui, que está dividindo 6 aqui, sobre 6. Aí eu posso simplificar esse 3 com esse 6. 3 dividido por 6 é equivalente a meio. O valor de a de x, quando x varia de 6 até 12, corresponde a 12 menos x vezes x menos 4 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. E isso finaliza este item. Item C. Qual é o valor máximo de a de x no intervalo entre 0 e 12? Vamos lembrar a fórmula para a de x entre 0 e 6 e de 6 a 12 que calculamos no item B. Do item B, nós sabemos que o valor de a de x quando x está entre 0 e 6 corresponde exatamente a x ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 6. E quando x está variando entre 6 e 12, sabemos que a área corresponde a 12 menos x
vezes x menos 4 vezes raiz de 3 sobre 2. Para descobrir o valor máximo do a de x nesse intervalo, vamos pensar qual que é o valor máximo nesse primeiro intervalo aqui e depois nesse outro aqui e depois comparar esses valores. No primeiro caso, veja que isto aqui é uma função de segundo grau que é crescente nesse intervalo aqui de 0 até 6, não é? Então, o valor máximo que o a de x vai ter no intervalo entre 0 e 6 vai ser exatamente quando o valor de x for 6. E nessa situação, nós temos que o a de 6 é 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 6, logo, o valor de a de 6 é 6 raiz de 3. Agora, no segundo caso, entre 6 e 12, nós já temos uma função do segundo grau que é composta por dois fatores aqui. Um é o 12 menos x e o outro é o x menos 4. Ela também é uma parábola, pois quando a gente multiplica esse x por esse x, vai aparecer um termo de x ao quadrado. Mas nesse caso, quando o valor de x começar com 6, a função vai aumentar e vai chegar um momento que ela vai começar a diminuir. E quando o x chegar em 12, o valor de a de 12 vai ser 0, porque aqui vai ficar 12 menos 12. Então, se você fizer a conta aqui, este valor máximo vai ser obtido quando x valer 8. Nessa situação, vamos calcular a de 8. Temos então que aqui vai ficar 12 menos 8, que é 4, vezes 8 menos 4 também é 4, vezes raiz de 3, tudo isso aqui sobre 2. Portanto, nós temos que o valor de a de 8 corresponde a 4 vezes 4, que é 16, dividido por 2, vai dar 8, vezes raiz de 3. Assim, nós concluímos que 6 raiz de 3 é o valor máximo para a área quando x está entre 0 e 6, e 8 raiz de 3 é o valor máximo para a área quando x está entre 6 e 12. Portanto, o valor máximo de a de x corresponde a 8 raiz de 3, que é fornecido pelo valor de x igual a 8. Item D. Esboce o gráfico da função a no intervalo 0 menor ou igual a x menor ou igual a 12. A gente já sabe dos itens anteriores alguns valores interessantes do a de x em função de x para a gente colocar no gráfico. E nós também sabemos qual que é a função a de x, tanto para o intervalo entre 0 e 6, tanto para o intervalo de 6 a 12. Sabemos que a de 3 vale 8 raiz de 3 sobre 3, a de 6 vale 6 raiz de 3, a de 8 vale 8 raiz de 3, e a de 9 vale 15 raiz de 3 sobre 2. Sabemos também que entre 0 e 6, o valor de a de x coincide com a equação x ao quadrado raiz de 3 sobre 6, e entre 6 e 12, o valor de a de x coincide com a função 12 menos x vezes x menos 4 raiz de 3 sobre 2. Esses dois primeiros valores que nós calculamos estão relacionados a esta função aqui. E os outros dois valores, a de 8 e a de 9, estão relacionados a esta função aqui. Adicionalmente, a gente também pode calcular alguns valores óbvios. O a de 0 corresponde exatamente a 0, enquanto o a de 12 também vai ser 0. Vamos colocar esses pontos aqui neste gráfico. Inicialmente, o a de 3, a gente sabe que vai valer 8 raiz de 3 sobre 3. 8 raiz de 3 está perto de 9 raiz de 3 sobre 3, que é 3 raiz de 3. Então, eu vou colocar o valor do a de 3 aproximadamente num ponto que está aqui perto do 3 raiz de 3. Vou colocar ele mais ou menos aqui. Esse ponto vai ser o relativo ao a de 3. Agora que eu já achei o ponto do a de 3, vamos achar o do a de 6. A de 6 corresponde a 6 raiz de 3. Então, eu vou aqui pegar quando x vale 6, o valor de a de 6 é 6 raiz de 3. Assim, este pontinho aqui será o relativo às coordenadas do a de 6. Continuando o nosso raciocínio, quando eu chegar no a de 8, ele vai ser 8
raiz de 3. Assim, vamos fazer aqui no gráfico. Quando o x vale 8, o nosso valor de A é 8 raiz de 3. Nós chegaremos nesse outro ponto aqui. Assim, a gente já tem mais esse ponto do A de 8. Agora, vamos ver onde vai cair o A de 9. O A de 9, por sua vez, corresponde a 15 raiz de 3 sobre 2. 15 está mais próximo para 16. 16 raiz de 2 está próximo de quanto? De 8. Só que é menor que 8, é 7,5 raiz de 3. Então, quando o A for 9, que vai ser aqui mais ou menos, eu vou ter... Então, quando o x for 9, o valor daqui vai cair mais ou menos aqui no meio. Vai ser 7,5 raiz de 3. Então, ele vai corresponder a esse pontinho aqui. E aí, esse valor de A de x vai começar a descer, 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 até chegar no zero, quando x valer 12. Portanto, como esta função A de x é composta por duas funções, a primeira seria essa função aqui vermelha, que vai até o x valendo 6, ela vai ser crescente, em forma de parábola, né? Começa aqui no ponto 0, 0, e ela vai subindo, subindo, subindo assim, passa por esse ponto e passa por aqui. Então ela vai ser mais ou menos uma parábola que vai subir até o x igual a 6. Agora, daqui, como a gente sabe do item C que o máximo da função A de x, quando o x varia de 6 a 12, é 8, esse A de x também é uma função de segundo grau, também vai ser uma parábola, cujo valor máximo é o x igual a 8. Então, ela vai ser uma espécie de parábola, cujo ponto máximo vai ser esse ponto em amarelinho aqui, que seria o x igual a 8, e depois ela vai vir aqui e vai passar por esse ponto e vai descendo, 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 até chegar no x igual a 12, cujo valor de A de x vai ser 0. Então, esse aqui seria um esboço desse gráfico, que junta a primeira parábola do A de x com a segunda parábola aqui. E só para ilustrar, se fizermos um desenho num software mais preciso, fica bem mais simples compreender o comportamento da função A de x. Essa parte vermelhinha seria o A de x quando o x está valendo de 0 até 6. Então veja que de fato vai ser uma parábola que vai subindo aqui até chegar no valor do A de 6. E aí, a partir do x igual a 6, quem vai controlar o valor de A de x vai passar a ser aquela segunda função, cujo valor máximo vai corresponder exatamente ao x igual a 8. É uma parábola que depois vai descendo até atingir o valor 0 quando o x vale 12. Então esse aqui é o gráfico exato da função A de x quando o x varia entre 0 e 12, e isto finaliza esta questão aqui. Uma prova com 5 questões será aplicada a um grupo de alunos. Cada aluno receberá o resultado por meio de uma sequência de zeros e uns, indicando as questões que errou ou acertou. Por exemplo, a sequência 0, 1, 0, 0, 0 indica que o aluno acertou a segunda questão e errou as demais. Item A. Liste todas as possíveis sequências de zeros e uns que indicam exatamente duas questões corretas. Vamos analisar primeiramente como nós podemos compor uma sequência. Segundo o que o enunciado nos disse, a gente sabe que uma sequência de zeros e uns ela deve ser escrita como sendo uma listinha com 5 números, onde cada um desses 5 números ou é 0, querendo dizer que o aluno errou a questão, ou é 1, querendo dizer que o aluno acertou a questão. Queremos agora saber quais que têm exatamente duas questões corretas. Queremos descobrir quantas listas vão ter 2 uns. Um exemplo, posso colocar os 2 uns nas duas primeiras posições da lista. Ó, eu vou ter a sequência 1, 1, 0, 0, 0. Esta é uma possibilidade de sequência, mas nós precisamos listar todas as possibilidades. Vamos calcular primeiramente quantas dessas possibilidades nós temos. Observe que temos 5 posições e dessas 5 nós temos que escolher exatamente 2 para poder
pôr 1. As demais, a gente vai pôr 0. Assim, para calcular o total de possibilidades, a gente tem um total de 5 opções de colocação, e dessas 5, nós vamos escolher 2 para colocar 1. Isso corresponde ao cálculo do binomial de 5, escolhe 2. Afinal, a ordem que eu vou escolher os números não importa, né? Se eu colocar 1 aqui primeiro, o segundo 1 aqui, ou primeiro colocar 1 aqui e depois aqui, eu vou obter exatamente a mesma lista. Assim, para calcular esse binomial 5 escolhe 2, eu vou pegar o de cima aqui e fazer fatorial, e embaixo vou copiar o 2 com fatorial e vou multiplicar o 2 fatorial pela diferença. 5 menos 2 é 3 fatorial. Assim, este é o valor que corresponde ao binomial 5 escolhe 2. 5 fatorial corresponde a 120. 2 fatorial é 2 e 3 fatorial é 6. Então, aqui vai ficar 2 vezes 6. 2 vezes 6 é 12 e, portanto, 120 dividido por 12 é 10. Isso quer dizer que há exatamente 10 sequências possíveis com exatamente 2 questões corretas. Agora, basta a gente listá-las fazendo a escolha das 2 posições que vão ter 1. Nós vamos ter essas 10 opções que estão indicadas aqui. Portanto, todas as 10 possíveis sequências de zeros e uns que indicam exatamente 2 questões corretas são essas 10 aqui que estão apresentadas. Item B. Explique por que, se a prova for aplicada a 33 alunos, pelo menos 2 deles vão receber a mesma sequência de zeros e uns como resultado. Vamos tentar entender quantas são as sequências possíveis que os alunos podem ter. A gente vai ter essa sequência de notas sendo uma lista que vai ter exatamente 5 elementos. A gente sabe que cada um desses 5 elementos ele tem 2 opções de resposta. Ou o aluno erra a questão e tira 0, ou o aluno acerta a questão e tira 1. Assim, cada uma dessas casinhas aqui eu posso preencher ou com 0 ou com 1. Então, se eu posso escolher cada uma delas para preencher com 0 ou com 1, isso quer dizer que eu tenho 2 possibilidades para preencher cada casa. Logo, o total de listas que eu posso obter, como cada escolha aqui de questão é independente, né? Acertar ou errar uma questão não depende se ele acertou ou errou a questão anterior. Pelo princípio multiplicativo, corresponde a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado à quinta potência, que por sua vez corresponde a 32. Isso quer dizer que há 32 listas possíveis que nós podemos compor com as sequências de zeros ou uns. Logo, cada aluno vai ter obrigatoriamente como resultado uma dessas 32 listas que nós calculamos. Mas, como há 33 alunos e apenas 32 listas possíveis, isso significa que pelo menos um aluno vai ter uma lista igual a uma das outras 32. Essa explicação parte de um princípio matemático conhecido como o princípio da casa dos pombos. Se eu tenho uma certa quantidade n de casas e eu tenho n mais 1 pombos, quando eu colocar os pombos nas casas, pelo menos uma casa vai ter mais que um pombo. Para exemplificar melhor, se eu tiver exatamente 4 pombos e 3 casas, mesmo que eu coloque cada pombo em uma casa, esse nessa casa, esse nessa casa e esse nessa casa, por exemplo, vai sobrar um pombo. E esse pombo, com certeza, vai ficar numa dessas 3 casas que já estão ocupadas cada uma por um pombo. Portanto, isso quer dizer que pelo menos uma dessas casas vai ter 2 pombos. E esse é o mesmo princípio que a gente aplica aqui no caso de sequências de zeros e uns das notas e as provas dos alunos. Item C. Suponha que a prova seja aplicada a um grupo de alunos e que o total de questões respondidas corretamente seja 81. Explique por que podemos garantir que pelo menos 2 alunos receberão a mesma sequência de zeros e uns como resultado. Vamos entender como a gente pode calcular o total de questões respondidas corretamente pelos alunos. Do item B, a gente sabe que existem 32 sequências possíveis para as notas dos alunos. Essas possibilidades de sequência, elas são dadas por 5 posições e cada uma dessas 5 posições a gente sabe que ela é composta por zeros ou uns. Como a gente sabe que a soma total do número de questões respondidas corretamente é 81, a gente vai ter de analisar o que acontece com cada nota de cada aluno. Por exemplo, se eu tenho um aluno com uma sequência como, por exemplo, 1, 0, 1, 0, 0, isso quer dizer que a quantidade de questões que ele acertou é 2. Se ele acertar uma questão, por exemplo, a nota dele vai ser 1.
precisamos contar qual vai ser a pontuação total se cada uma das sequências, das 32 sequências que analisamos no item B, ocorrer. E como nós podemos fazer isso? Para cada sequência, a gente vai escolher a quantidade de posições que vão receber o 1 e as demais vão receber 0. Então, quantas sequências tem exatamente uma questão correta? Eu vou escolher uma posição para colocar o 1 e as demais vão receber 0. Portanto, eu vou ter a nota 1 e eu vou poder escolher 5, escolhe uma posição para colocar o 1. Agora, quantas serão as questões respondidas corretamente se nós tivermos duas questões corretas? Eu vou ter nota 2, que são duas questões corretas, e das 5 posições da lista, eu vou precisar escolher 2 para pôr a posição das questões corretas. Com 3 questões corretas, a mesma história. Eu vou ter nota 3 e o total de questões vai ser, eu vou ter que pegar das 5 posições da lista, escolher 3 para pôr o 1, e assim por diante. Com 4 questões vai acontecer a mesma coisa. Então, eu tenho 4, a nota, que seria o número de questões certas, e aí o número de posições vai ser 5. Eu tenho que escolher 4. E se ele acertar as 5 questões, a nota dele vai ser 5 e só temos uma opção para colocar aqui. Logo, nós somaremos 5. Assim, para encontrar o total de questões respondidas corretamente, caso cada aluno tenha uma sequência diferente de zeros e uns, basta a gente somar todos esses valores aqui. Primeiramente, para calcular cada binomial, podemos proceder detalhadamente igual fizemos no item A. Então, 5 escolhe 1 vai ser 5, e 5 vezes 1 corresponde a 5. Nós temos 5 escolhe 2, que é 10, e 10 vezes 2 vai ser exatamente 20. Agora, eu vou ter 3 vezes 5 escolhe 3, 5 escolhe 3 é 10, 10 vezes 3 é 30. Agora eu vou ter 4 vezes 5 escolhe 4 é 5, vezes 4 vai ficar 20. E finalmente eu somo esses 5 aqui, que correspondem à nota do aluno acertar todas as questões. Portanto, nós temos que o total de questões acertadas corretamente vai ser 5 mais 20 mais 30 mais 20 mais 5, que é 80. Isso significa que, se cada aluno responder uma sequência diferente de questões das 32 que nós vimos no item B, o total de questões respondidas corretamente vai ser exatamente 80. Só que os alunos responderam 81 questões corretamente. Isso significa que pelo menos uma das sequências não está contemplada aqui. Ou seja, isso quer dizer que pelo menos um aluno teve uma sequência que se repete em relação a essas 80 sequências aqui. Logo, nós concluímos que, como o total de acertos foi 81, que é obviamente maior que 80, não é possível que todos os alunos tenham sequências diferentes. Isso significa que pelo menos 2 alunos devem ter recebido a mesma sequência de zeros e uns como resultado, e essa explicação prova o que nós queríamos no item C. Pedro coloca 11 cartões brancos em fila sobre uma mesa. Ele escolhe um desses cartões ao acaso, joga-o fora e pinta de preto os cartões que estavam à direita dele. A seguir, ele coloca os 10 cartões restantes em uma caixa e sorteia 2 deles, um após o outro e sem recolocar o primeiro sorteado na caixa. Item A. Qual é a probabilidade de que nenhum cartão tenha sido pintado de preto? Observe inicialmente que o Pedro tinha 11 cartões e ele escolheu um cartão e pintou de preto todos que estão à direita dele. Para entender melhor essa questão, vamos supor, por exemplo, que ele escolheu esse cartão aqui. Pelo enunciado, quer dizer que todo mundo que está à direita dele, ou seja, todo mundo que está para cá, tem que ser pintado de preto. Assim, se ele escolher esse cartão que está na posição 7, os cartões da posição 8, 9, 10 e 11 vão ser pintados de preto. Agora, para que nenhum cartão seja pintado de preto, só tem uma chance disso acontecer. E qual que é a forma disso acontecer? É se o cartão escolhido por Pedro ser exatamente esse último aqui.
Porque se ele escolher o cartão da posição 11, ele tem que pintar de preto todos que estão à direita dele, ó, mas não tem ninguém aqui à direita dele. Então, nessa situação, nenhum cartão vai ser pintado de preto. Agora, para calcular a probabilidade, nós precisamos descobrir a razão entre o total de casos favoráveis para a gente dividido pelo total de casos possíveis. Quantos são os casos possíveis aqui? Eu tenho que escolher um cartão. Então, Pedro pode escolher qualquer um desses 11 cartões. Logo, isso significa que o Pedro tem 11 possibilidades para escolher um cartão qualquer aqui. E dessas 11 possibilidades, quantas são favoráveis? Quantas são aquelas tais que nenhum cartão vai ser pintado de preto? Ora, a única opção vai ser ele escolher esse cartão aqui. Logo, ele só tem uma escolha possível entre 11 totais. Isso significa que a probabilidade de que nenhum cartão tenha sido pintado de preto é exatamente 1 sobre 11. Assim, esta é a probabilidade pedida no item A. Item B. Qual é a probabilidade de que o primeiro cartão sorteado tenha sido pintado de preto? Nós temos aqui nossos 11 cartões e nós queremos agora saber qual que é a probabilidade de que o primeiro tenha sido pintado de preto. A gente já viu no item anterior que se a gente escolher um cartão numa posição aleatória aqui, eu vou dizer que é a posição K, então se eu tenho uma certa posição K, esse cartão está na posição 1, esse na posição 2 e assim por diante. Uma vez que o Pedro escolheu um cartão numa certa posição, a gente sabe que todos que estão à direita dele têm que ser pintados de preto. Logo, isso quer dizer que para cada cartão que o Pedro escolheu, eu vou ter uma probabilidade de que o primeiro cartão sorteado tenha sido pintado de preto. Vamos olhar para um exemplo aqui. Eu vou escolher esse cartão aqui, que está na posição 7. Escolhendo esse cartão aqui, nós temos que esses outros 4 aqui serão pintados de preto. E aí, ele vai jogar um desses cartões fora e vai ficar com 10. Assim, temos duas opções. Ou ele jogou um cartão branco fora, um desses 7 primeiros, ou ele jogou um desses 4 pretos. Logo, nós precisamos calcular a probabilidade de que o primeiro tenha sido pintado de preto, dado que ele escolheu um certo cartão aqui, no caso, o 7. Isso quer dizer que, para cada cartão escolhido, eu vou ter uma certa probabilidade condicional. O que é uma probabilidade condicional? Ela é uma probabilidade que está, como o nome diz, condicionada a uma outra escolha. Nesse caso, nós precisamos primeiro escolher um cartão para jogar fora, e aí os outros vão ser pintados de preto. Logo, a probabilidade ela é condicionada pela primeira escolha que o Pedro fez. Mas como nós temos 11 cartões aqui, a gente sabe que a probabilidade de escolher um cartão qualquer aqui vai ser 1 sobre 11. Logo, eu vou escrever que a probabilidade de ele escolher um certo cartão de número K, que está na posição K, é exatamente 1 sobre 11. Agora, dado que ele escolheu um certo cartão numa posição K, o que vai acontecer? Se ele vai jogar um cartão fora, quer dizer que para sortear o cartão pintado de preto, ele vai ter 10 opções, porque ele jogou um dos 11 cartões fora. E dessas 10 opções, quantas são correspondentes a casos favoráveis? A gente sabe que dos 11 cartões, se a gente escolher uma na posição K, quantos vão ser pintados de preto? Novamente, ó, se eu pegasse o cartão 7 na posição 7, se eu tenho 11 cartões, eu vou pintar 4 de preto. Só que 4 não é exatamente 11 menos 7, quer dizer que 11 menos K cartões serão pintados de preto. Logo, eu sei que dos cartões que o Pedro que sobrou aqui, o número de escolhas favoráveis, ou seja, cartões pintados de preto, é exatamente 11 menos K. Logo, esta é a probabilidade da gente sortear preto no primeiro cartão, dado que o cartão que o Pedro escolheu foi o cartão de número K. Agora, pelo princípio multiplicativo, a gente sabe que eu vou primeiro ter a probabilidade de escolha de 1 sobre 11 e depois eu vou ter a probabilidade condicional de encontrar o primeiro cartão sorteado de preto, dado que eu escolhi o cartão K. Assim, a gente sabe que a probabilidade de que o primeiro cartão tenha sido pintado de preto, dado que eu escolhi um cartão de número K,
será a multiplicação dessa probabilidade por essa. Logo, temos que a probabilidade é 1 sobre 11 vezes 11 menos k sobre 10. Só que observe que essa probabilidade é para cada k. Assim, para descobrir a probabilidade total para uma posição de k qualquer, nós temos de somar todas as probabilidades para cada um dos cartões em cada posição. Se eu encontrar o cartão na posição k igual a 1, posição k igual a 2, até a k igual a 11. Portanto, a probabilidade pedida vai ser a soma de todas as posições que eu tenho para o k, ou seja, o k começa da posição 1 e vai até a minha posição 11, e essa é a minha resposta para a questão. Para fazer essa conta, observe que em todos os casos aqui, essa probabilidade é sempre 1 sobre 11, independente do k. Então, eu posso pegar esse 1 sobre 11 e jogar ele para fora da somatória. E, olha só, se eu pegar o k igual a 1, aqui vai ficar 11 menos 1, que é 10. 10 sobre 10. Se eu pegar k igual a 2, vai ficar 11 menos 2, que é 9. Então, olha só, vai ficar 10, 9, 8, 7, até chegar no 11. 11 menos 11 é 0. Portanto, isso quer dizer que essa parte aqui da parcela, né, essa somatória de 11 menos k sobre 10, na verdade, corresponde a fazer a seguinte soma. Eu somar aqui os números que vão de 10 até 0, então seria 1 mais 2, mais 3, mais 4 até 10. Tudo isso aqui sobre 10. Basta então apenas fazer essa soma aqui. Porém, tem um jeito bem simples de somar os números de 1 a 10. Essa soma corresponde a pegar o 10, multiplicar por 11 e dividir por 2. Isso aqui vai ser, eu posso pegar esse 10 e passar multiplicando esse 11, vai ficar 1 sobre 11 vezes 10, e aí aqui dentro desses parênteses vai sobrar só essa somatória dos números de 1 a 10. Só que, como eu falei, essa somatória pode ser obtida calculando a multiplicação do 10 somado com seu sucessor, que é 11, tudo isso dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar 10 vezes 11 dividido por 2. E aí, olha que interessante, esse 10 vezes 11 vai cortar com esses 10 vezes 11 aqui. E assim, o valor resultante será 1 sobre 2, que é meio. Portanto, a gente acabou de descobrir que a probabilidade pedida é meio ou 50%. Esta é a probabilidade de que o primeiro cartão sorteado tenha sido pintado de preto. E isto finaliza este item aqui. Item C. Qual é a probabilidade de que os dois cartões sorteados tenham sido pintados de preto? Vamos fazer um raciocínio semelhante à questão anterior. A gente já sabe que nós temos 11 cartões e nós vamos ter de escolher um deles. E depois que escolhermos um, o Pedro vai jogar fora um cartão e aí nós vamos calcular a probabilidade de sair preto nos dois cartões, dado que a gente escolheu o cartão de número K. Assim, a gente já sabe que a probabilidade de escolher um certo cartão numa posição K, como vai ser invariante, é sempre 1 sobre 11. Agora, diferentemente do item anterior, nós precisamos descobrir a probabilidade de que os dois cartões tenham sido pintados de preto. Como essa escolha vai ser independente, observe que nós vamos primeiro escolher um cartão e depois vamos escolher o outro. Inicialmente, como eu joguei um cartão fora, eu vou ter 10 escolhas possíveis. Dessas 10 escolhas, a gente tinha visto que, uma vez que eu fixei um cartão na posição K, eu vou ter 11 menos K cartões pintados de preto. Logo, a probabilidade do primeiro cartão escolhido ser pintado de preto para uma posição K determinada é 11 menos K
sobre 10. Até aí nenhuma novidade, tá igual o item anterior. Só que para o segundo cartão, para ele também ser preto, o que vai acontecer? Eu tirei o cartão que eu joguei fora e tirei esse cartão que foi sorteado. Logo, sobraram 9 cartões para escolher. E desses 9 cartões que eu escolhi, também vai ter 11 menos K menos 1, porque eu tirei um dos cartões pretos aqui, né? Se o total de cartões pretos é 11 menos K, e eu já tirei um aqui, que é essa probabilidade, então aqui vai sobrar 11 menos K menos 1. Vamos ilustrar rapidamente a situação aqui, ó. Se eu pegar de novo o nosso cartão da posição 7, o que vai acontecer? Quantos cartões serão pintados de preto? 11 menos K. 11 menos 7 é 4 cartões. O Pedro vai jogar fora um cartão. Vão sobrar 10 cartões. Desses 10, qual a probabilidade de ter um preto? Eu tenho 4. Então eu vou ter 4 sobre 10. Aí eu escolhi um dos cartões. Vamos supor aqui que o Pedro escolheu este cartão aqui. Então vão sobrar 9 cartões, porque eu joguei um cartão fora aqui, não importa se é preto ou branco. Então suponha que eu joguei um cartão fora. Este cartão eu já peguei. Então vou sobrar 9 cartões. E desses 9 eu vou ter os 11 menos K, 11 menos 7, que é 4, menos 1 que eu já selecionei, que é 3. Por isso que a probabilidade vai ser esta multiplicação aqui, porque escolher um cartão de preto e depois o outro são eventos independentes. Assim, esta será a probabilidade de conseguir preto nos 2 cartões, dado que eu escolhi um cartão na posição K. E da mesma forma como no item anterior, a probabilidade será dada para cada K. E eu tenho que fazer a probabilidade para cada escolha de K. Logo, eu tenho que fazer a somatória de todas as probabilidades. Vamos indicar, então, que a probabilidade pedida corresponde, então, à somatória dos números do cartão, que vão de K igual a 1 até o cartão de número 11, do produto da probabilidade de escolher um cartão na posição K, que é 1 sobre 11 para qualquer K, vezes a probabilidade de encontrar preto no segundo, que é esta probabilidade aqui. Então, isso aqui vai ficar, a gente simplificar, vai corresponder ao produto de 11 menos K vezes 10 menos K, tudo isso aqui dividido por 10 vezes 9, que é 90. Agora, para calcular esse somatório, vamos primeiro jogar fora dessa soma tudo que é constante para todas as parcelas. No caso, temos 1 sobre 11 e 1 sobre 90, né? Só o K vai estar aqui em cima nesse numerador. 11 vezes 90, posso escrever como sendo 1 sobre 990 vezes esta somatória aqui, que é dos valores de K de 1 até 11, de 11 menos K vezes 10 menos K. Mas como que a gente vai fazer para calcular esta somatória aqui? Vamos tentar escrevê-la de um jeito que fique mais familiar para a gente. A primeira observação que a gente pode fazer aqui é esse fator e esse aqui vão ser sempre números consecutivos. Olha só, como o K começa de 1, qual vai ser a primeira conta aqui? Vai ser 11 menos 1, que é 10, vezes 10 menos 1, que é 9. Qual que é a próxima? K igual a 2, vai ficar 11 menos 2, 9, 10 menos 2, 8. E assim por diante, até chegar na posição 11. Só que a posição 11 vale 0, né? Para ficar 11 menos 11, que é 0. E a posição 10 também vai valer 0, para ficar 10 menos 10, que é 0. Então essa somatória aqui, eu vou somando essas multiplicações até chegar em 2 vezes 1. Se eu chamar esse número aqui, 11 menos K, de um certo valor R, por exemplo, esse valor aqui, como a gente viu, vai ser esse valor menos 1. Nessa aqui, ó, R é 10, aqui é R menos 1. R é 9, R menos 1. E assim por diante. E por que eu vou fazer essa mudança aqui de variável? Porque vai ficar mais fácil da gente fazer a somatória olhando para esse R e esse R menos 1, ao invés de fazer a soma com 11 e 10, que eu tenho que multiplicar 11 vezes 10 e ficar um monte de número enorme aqui, né? Essa somatória aqui é equivalente, se eu substituir, fazer o R valendo 11 menos K, a gente sabe a parcela que esse R vai começar aqui, ó, ele começa do 10, por exemplo, porque aí isso aqui vai ficar 10 vezes 9, e o R vai até o 2,
porque aí vai ficar 2 menos 1. Eu podia colocar R igual a 1 também, né? Porque aí ia ficar 1 menos 1, que é 0. Então, para facilitar, eu vou começar o R valendo 1 e levando ele até o 10. Por que 10? Porque aqui é o valor máximo que o meu R vai assumir. E como eu falei, o R igual a 1, essa parcela vai valer 0, então tanto faz para mim, a somatória vai até 2 vezes 1. Assim, nós temos uma somatória mais simples, uma somatória que multiplica o R vezes o R menos 1. Só que R vezes R menos 1, a gente sabe como escrever. Ele corresponde a fazer, se eu multiplicar aqui e fazer a distributiva, a R ao quadrado menos R. E aí, como isso aqui é uma diferença, eu posso quebrar essa somatória nessas duas aqui. Então, a primeira somatória vai ser a somatória de R igual a 1 até 10 de R ao quadrado, e a segunda somatória, eu vou colocar menos a somatória de R igual a 1 até 10 de R. Agora, essas duas fórmulas a gente conhece. Sabemos que a somatória de R igual a 1 até um certo N, ou seja, a soma dos N primeiros quadrados perfeitos, é de N vezes N mais 1 vezes 2N mais 1 dividido por 6. E essa somatória aqui, dos N primeiros números, a gente também já sabe como calcular. Eu pego o último valor, que é o valor de N, como eu tinha feito no caso do 10, multiplico pelo sucessor e divido por 2. Então é N vezes N mais 1 sobre 2. Logo, se eu substituir o N aqui por 10, esse valor aqui vai dar 385, se eu fizer a conta, e esse outro valor aqui vai dar 55, como a gente já tinha calculado no item B. Desse modo, a nossa somatória, que nós queremos calcular aqui, lembrando que é esta coisa aqui em azul, corresponde a esta soma aqui, que é 385, corresponde a esta soma aqui, que é 385, menos esta outra soma aqui, que a gente viu, que é 55. Ou seja, isto aqui corresponde a 330. Finalmente, agora que nós calculamos já o valor dessa somatória monstruosa, vamos voltar ao resto dos cálculos. Em resumo, isso aqui vai corresponder a 1 sobre 990 vezes esse trambolho todo aqui, que depois de muitas contas nós descobrimos que vale 330. E assim, se eu multiplicar isso aqui vai ficar 330 sobre 990, e se eu simplificar a fração, eu vou obter o valor 1/3. Portanto, isso quer dizer que a probabilidade de que os dois cartões sorteados tenham sido pintados de preto é exatamente 1/3, ou se você quiser escrever em forma de porcentagem, 33,3% aproximadamente. E esse valor finaliza esta questão aqui. Michel entregou em segredo um cartão com um número inteiro positivo para Rafael e outro para Gabriel. Michel calculou a soma e o produto dos números nos cartões e revelou que 60 foi um dos resultados obtidos. Em seguida, houve o seguinte diálogo entre os três. Michel: Rafael, você sabe o número do Gabriel? Rafael: não tenho informação suficiente para saber. Michel: Gabriel, você sabe o número do Rafael? Gabriel: ainda não tenho informação suficiente para saber. Rafael: agora eu já sei o número do Gabriel. Item A: explique por que o número do cartão de Rafael é divisor de 60. Essa questão pode parecer meio impossível no início, mas vamos primeiramente observar com mais calma as falas que foram ditas aqui. Inicialmente, vamos supor que R é o número que tem o Rafael e G é o número do cartão de Gabriel. A gente sabe pelo enunciado que o Michel diz que 60 ou é a soma dos números ou é o produto dos números.
Logo, se R é o número de Rafael e G é o de Gabriel, ou R mais G é 60, ou então o produto R vezes G é igual a 60. Agora, veja que Rafael sabe o número de seu próprio cartão, bem como o Gabriel também vai saber o seu próprio número. Se o Rafael não consegue deduzir o número de Gabriel, isso quer dizer que o número que ele tem em mãos precisa participar tanto de uma soma ou de um produto, pois se ele não consegue distinguir se está se referindo a uma soma ou produto, ele não vai conseguir deduzir o número de Gabriel e, portanto, ele vai de fato dizer que não tem informação suficiente. Mas vamos supor que o número de Rafael não seja um divisor de 60. Por exemplo, digamos que o valor de R seja 9. Como o 9 não divide 60, o Rafael sabe que esse 9 tem que participar da soma, porque não ia poder participar do produto, já que não existe um número que multiplicado por 9 resulte em 60. Aí o Rafael ia conseguir deduzir que esse 9 é uma parcela da soma, e aí ele ia descobrir o valor de G, né? Porque ele ia ficar com 9 mais G igual a 60, e ele ia descobrir facilmente que o valor de G, nesse caso hipotético, seria 51. E aí, nesse caso, isso ia contradizer a informação de que o Rafael disse que não tem informação suficiente para saber. Então, recapitulando, se o R não fosse um divisor de 60, então R precisa ser uma parcela da soma com o número de Gabriel. E aí o Rafael ia saber, ter informação suficiente para saber o número. Portanto, isso quer dizer que o valor de Rafael é um divisor de 60. Para exemplificar, vamos supor que o R fosse 6, por exemplo, que de fato é um divisor de 60. Se R é 6, como o 6 é um divisor de 60, o Rafael não saberia dizer se esse 6 pertence à parcela da soma ou do produto, pois nessa situação, o R tanto poderia fazer parte dessa soma aqui, e aí ele poderia saber que o G é 54, ou então o R poderia fazer parte desse produto aqui, e aí o G poderia ser 10. Então, nessa situação em que o R é um divisor de 60, ele não vai saber se o G, por exemplo, é 54 ou se o G é 10. E aí ele não vai ter informação suficiente para saber. Portanto, nós sabemos que o número do cartão de Rafael é um divisor de 60, pois, caso contrário, Rafael saberia que seu número somado com 60 daria o número do cartão de Gabriel. E aí ele iria ter informação suficiente para dizer o número de Gabriel, o que contradiz o diálogo do enunciado. E essa é a explicação do motivo pelo qual o número de Rafael é divisor de 60. Item B. Explique por que Gabriel não pode estar com o cartão de número 15. Do item anterior, a gente já sabe que o produto dos números, tanto de Rafael quanto de Gabriel, precisa ser 60. Porque se esse valor fosse o da soma, o Rafael ia conseguir descobrir automaticamente o número de Gabriel, e isso ia entrar em contradição com o fato de que o Rafael disse que ainda não tem informação suficiente para resolver e descobrir o número de Gabriel. Vamos então supor que o número que Gabriel tem é o cartão com o número 15. Nesse caso, como o Gabriel já sabe que o Rafael disse que não tem informação suficiente para resolver, quer dizer que o Gabriel tem consciência que o produto de R vezes G é igual a 60. Só que se ele sabe disso e ele sabe que o cartão dele tem o número 15, então ele vai conseguir deduzir o número de Rafael, pois aí eu teria que 15 vezes R é igual a 60, e nessa situação o R seria 4. Porém, o Gabriel tinha dito que não tinha informação suficiente para saber. Então, se o número do cartão de Gabriel fosse 15, ele ia conseguir saber que o número do cartão do Rafael é 4. E isso entraria em contradição com a fala de que ele disse que ainda não tinha informação suficiente para saber. Ou seja, se Rafael não sabe qual é o número, então o Gabriel sabe que o número de Rafael é divisor de 60. Daí o Gabriel conseguiria deduzir o número de Rafael, que no caso seria 4. E isso é uma contradição, pois ele ainda diz que ainda não tem informação suficiente para saber. E essa é a explicação do motivo pelo qual o número de cartão do Gabriel não pode ser 15. Item C.
Qual é o número do cartão de Gabriel? Vamos primeiramente juntar as informações que a gente já descobriu pelos itens anteriores. A gente sabe que se R é o número do Rafael e o G é o número de Gabriel, para que aquelas falas de Rafael e Gabriel não sejam incoerentes, a gente sabe do item A que o R tem que dividir 60. E se o R divide 60 e pelo item B o Gabriel também ainda não tem informação suficiente para saber o número de Rafael, quer dizer que o G também tem que dividir 60. Ou seja, nós sabemos que o produto de R vezes G, em particular, tem que ser 60. Daí, nós sabemos que tanto o número do cartão de Rafael quanto o de Gabriel tem que ser divisores de 60. Vamos elencar todos esses divisores. Os divisores de 60 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Um desses números é o número do cartão de Gabriel. Do item B, a gente já sabe que o número do cartão do Gabriel não pode ser 15. Mas vamos tentar explorar melhor por que o número não podia ser 15, pegando um outro exemplo. Vamos supor que o número que o Gabriel tem no cartão dele seja o 10. Se o número do cartão de Gabriel é 10, a gente sabe que, como o próprio Rafael disse que não tinha informação suficiente para descobrir qual que é o número, quer dizer que o Rafael tem que ter um número que faça com que haja uma possibilidade para o número de Gabriel pela soma ou outra possibilidade para o produto. Isso quer dizer que esse número 10 tem que ser um dos fatores da soma ou do produto. Então, inicialmente, se a gente tiver que o R mais G é 60, o G aqui na nossa situação, o número do cartão é 10, quer dizer que o número do cartão de Rafael é 50. Só que isso é uma contradição com o fato do Rafael ter dito inicialmente que não tinha informação suficiente para resolver, pois se o Rafael não tinha informação suficiente, isso implica pelo item A que o número do Rafael é um divisor de 60 e 50 não é um divisor de 60. Em resumo, se o número do cartão do Gabriel fosse 10, o valor 10 não seria uma parcela dessa soma aqui. Então, isso implicaria que o valor do G estaria relacionado ao produto com o número do cartão do Rafael. Logo, a gente teria que R mais G é igual a 60. Só que se R vezes G é 60 e o Gabriel sabe que o número do cartão dele é 10, ele automaticamente resolveria essa equação e obteria que o valor do número do cartão de Rafael é 6. Só que isso é uma contradição com a fala de que o Gabriel disse que ainda não tinha informação suficiente para resolver, pois nessa situação o Gabriel ia conseguir descobrir o valor de Rafael e ele estaria mentindo. Ou seja, se R mais G é igual a 60, isso significa que o R tem que ser 60 menos G. E, pelo item A, como o R divide 60, em particular, isso significa que o 60 menos G precisa dividir o 60. E, além disso, como o Rafael não sabe o número de Gabriel, a gente sabe também que o produto de R vezes G também pode ser 60. E se o produto de R vezes G é 60, isso significa que o G divide 60. Logo, nós temos que procurar um divisor G de 60, tal que o 60 menos G também divide 60. Vamos então fazer uma tabelinha e considerar todos esses divisores de 60 e ver quais deles são tais que o 60 menos G também divide 60. Assim, colocando aqui os divisores, os valores de G e os valores 60 menos G, temos essas 12 opções aqui e analisando essa tabela, a gente vê que a única opção onde tanto o G quanto o 60 menos G dividem o valor de 60 vai ser esta opção aqui, quando o G vale 30 e o 60 menos G também vale 30. Ambos os valores serão divisores de 60. Moral da história, a gente acabou de descobrir que o número do cartão de Gabriel obrigatoriamente precisa ser 30 e isto aqui resolve esta questão. E um fato interessante para você perceber é que, mesmo a gente sabendo o número do cartão de Gabriel, que é 30, o cartão de Rafael vai ter duas possibilidades de resposta. Ele vai poder ser tanto o próprio 30, que seria se eu subtrair o 30 de 60, ou também poderia ser 2. Então a gente sabe também que se o número do cartão de Gabriel é 30, quer dizer que o número do cartão do Rafael ou é 2 ou é 30. Não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.